Então, agora a gente vai começar a ver um pouquinho sobre as geometrias nas quais o átomo central possui pares de elétrons isolados. Para iniciar, a gente vai pegar a estrutura base linear, que nem a gente tem ali no CO2, essa molécula apresentada. Então, a gente tem o carbono como átomo central e dois pares ligando ali ao oxigênio. Na verdade, essas ligações demonstradas são ligações duplas, onde tem um total de 4 elétrons, mas como a gente não consegue separar eles espacialmente, a gente considera como um único par na hora de determinar a geometria. Então, se a gente tem dois pares ligados, a gente tem essa geometria linear. Mas e o que acontece se a gente tiver uma molécula diferente, como a molécula de CO? Pensem aí na estrutura de Lewis dela, como é que fica. Nesse caso, a gente não tem átomo central, mas para fazer as considerações, a gente vai colocar o carbono como um átomo central. Observa que aqui a gente tem como se fosse a representação do CO. A ligação tripla, carbono-oxigênio, e o parzinho de elétrons isolado do carbono. Nesse caso, o par de elétrons isolado, ele também se repele em relação ao par ligado, e ele vai tender a formar a mesma geometria que tem lá no CO2, que é uma geometria linear. Então, a gente tem uma estrutura dos pares de elétrons linear, mas e qual é a geometria do par de elétrons? Qual é a geometria da molécula? A molécula, a gente não olha para aquele parzinho isolado, a gente olha apenas para o que a gente tem ligado, certo? Para determinar a geometria. Nesse caso, a gente continua tendo uma geometria linear. Observa que essa molécula, ela se dispõe ao longo de uma linha. Agora, vamos partir para essa outra molécula. Essa é a representação da molécula SO3. Repara que ela é equivalente à geometria da molécula BH3. Se a gente desenhar ela, a gente vai observar que a gente tem o enxofre como átomo central, ligado aos 3 oxigênios, independente se dupla, se ligação simples, tripla, mas são 3 oxigênios e não sobra par de elétrons isolados na molécula de SO3, ok? Então, ela adquire essa geometria trigonal planar, onde se a gente conectasse os átomos de oxigênio, a gente formaria um triângulo. Mas e o que acontece se a gente mudar para a molécula de SO2? Represente aí a estrutura de Lewis e vamos pensar em como é que ficaria essa geometria. Então, lembra, assim como lá na molécula de CO o par de elétrons isolado gera uma repulsão, aqui acontece a mesma coisa. Então, se a gente pega essa molécula de SO2, que tem ligações enxofre-oxigênio, e um par de elétrons isolados no enxofre, que está representado aqui, ele vai gerar repulsão e a geometria desses pares de elétrons, considerando par de elétrons de ligação e par isolado, a gente vai ter aquela mesma geometria trigonal planar. Só que quem está apontado na direção do outro vértice do triângulo é o próprio par de elétrons isolado. E agora, qual será que é o ângulo formado nessa ligação química aqui? Bom, tem que ser o mesmo ângulo derivado dos ângulos de uma geometria trigonal planar. Portanto, esse ângulo de ligação na molécula de SO2 é de 120 graus. Bom, a geometria base dos pares de elétrons é trigonal planar, mas e a geometria da molécula na qual a gente desconsidera esse parzinho de elétrons ali para nomear a geometria? Qual que seria? Então, essa é a geometria que a gente chama de angular. A gente vai notar que esse nome vai surgir mais vezes, mas vai ter um diferencial e a gente já vai falar a respeito. Agora, ao invés da molécula de SO2, vamos trabalhar com a molécula de SO. Se a gente desenhar a estrutura de Lewis dessa molécula, a gente vai observar que no enxofre passa a ter 2 pares de elétrons isolados. Eu sei que nesse caso a gente não tem um átomo central, mas vamos analisar a geometria dos pares de elétrons ao redor do enxofre. Então, a gente tem um par ligado e 2 pares isolados. Então, novamente, a gente tem a repulsão entre 3 pares de elétrons, levando à geometria trigonal planar.
Mas e a geometria da molécula? Quando a gente desconsidera esses dois pares de elétrons que a gente tem aqui. Observa que ele segue uma linha. Então, para essa molécula, a gente tem a geometria linear. As geometrias que a gente falou até agora são geometrias que estão dentro de um plano. Então, são geometrias planares. A gente tem a linear e a trigonal planar, com todos os átomos contidos no mesmo plano. A partir de agora, a gente vai trabalhar com as moléculas que se estendem para um espaço tridimensional. Então, a partir de agora, a gente vai ver as estruturas tridimensionais. Então, a imagem que vocês veem ali é a imagem do metano, ok? Então, agora ela não fica mais num único plano. Ela é tridimensional, observem aqui a imagem. Se a gente olha da visão de cima, a gente parece ter um triângulo sendo formado também aqui. Só que agora esse triângulo, ele só é composto por esses três átomos pertencentes ao mesmo plano. Aquele átomo central que lá na trigonal planar ficava num plano, aqui se a gente gira essa molécula, a gente observa que ela não está no mesmo plano desses três átomos aqui. Então esse quarto átomo está fora do plano e ainda perpendicular ao plano desses três átomos, a gente tem essa ligação química com o quarto átomo de hidrogênio do metano. Esse simulador aqui é bem interessante, ele é do PET Colorado, que é um site que tem diversos simuladores de física, de química, biologia, várias áreas. E você consegue girar as moléculas em todos os sentidos, você consegue ver qual que é a geometria dos elétrons. Então, nesse caso, não tem par de elétrons isolado no átomo central. A geometria dos elétrons, dos quatro pares de elétrons ao redor do átomo central, é tetraédrica. Como não tem elétrons isolados, a geometria molecular também é tetraédrica. Além disso, a gente pode ver os ângulos de ligação. Então, observe que na geometria tetraédrica a gente tem todos os ângulos iguais a 109,5, ok? Aqui a gente também pode escolher entre a molécula real, com os ângulos reais existentes, ou um modelo que ele vai levar em consideração apenas a geometria. No caso do metano não tem alteração. Vai ser 109,5, mas depois a gente vai ver uns modelos onde tem uma variação e a gente vai falar por quê. Agora, vamos mudar de molécula, vamos partir para a molécula de NH3, desenhar a estrutura de íons dela. Então, observem, a gente tem o nitrogênio ligado a 3 hidrogênios através de ligação simples e um par isolado no nitrogênio. Com isso, se a gente observar, são um total de 4 pares ao redor do átomo central, 3 ligados e 1 isolado. Esse par isolado se repele dos pares ligados e os pares ligados entre si. Então, esses pares vão adquirir uma configuração tetraédrica também. Então, vamos analisar agora aqui pelo aplicativo como é que fica tridimensionalmente distribuído esses pares de elétrons. Observa que cada par de elétron vai ocupar a mesma posição que os pares de elétrons ligados ocupavam lá no CH4. Só que, ao invés de a gente ter uma quarta ligação nessa direção, a gente tem o par de elétrons isolado ocupando essa posição, ok? Então, observa que o átomo central com os outros 3 átomos, eles vão formar essa estrutura que parece uma pirâmide, ok? Então, qual é a geometria dos elétrons? A gente considera o par isolado e, portanto, essa geometria ela vai ser uma geometria tetraédrica. Já, se a gente for considerar a geometria molecular, a gente desconsidera esse par isolado. Então, a gente pode tirar ele daqui e olhar só para a molécula. A gente vê o efeito desse par isolado nos pares ligados, mas a geometria que a gente analisa é apenas da molécula. E essa geometria a gente chama de geometria piramidal. Então, lembra que eu acabei de comentar que parece uma pirâmide. Então, a gente tem um átomo central numa posição mais elevada e os 3 átomos aqui como se tivessem sido empurrados para baixo em relação a uma geometria trigonal planar,
ok? Então, observem aqui como é que é essa geometria. Depois vocês podem acessar esse aplicativo e vocês mesmos manipularem as moléculas para compreender melhor como é que fica. Mas e qual vai ser o ângulo de ligação nesse caso? Se a gente observar, lembrem que essa é uma estrutura baseada na geometria tetraédrica. Então, os ângulos de ligação formados aqui também vai ser o ângulo da geometria tetraédrica, 109,5 graus. Mas e agora que a gente tem diferença entre par isolado e par ligado, será que os ângulos reais da molécula também vão manter esse 109,5? Vamos dar uma observada. Então, olha, veja que esse ângulo é levemente menor do que 109,5, é de 107,8. Isso por quê? Par isolado, ele está mais próximo do átomo central, então ele gera uma maior repulsão. Consequentemente, os pares ligados vão tentar se afastar ao máximo possível desse par ligado. Então, esse ângulo aqui vai abrir, todos esses ângulos entre par isolado e par ligado vão abrir, vão ser maior do que 109,5. E para que isso aconteça, obrigatoriamente os ângulos entre pares ligados têm que ser menor. Agora, saindo da molécula de NH3, vamos manter a estrutura ainda dentro desses 4 pares de elétrons, mas vamos para a molécula de água. A água H2O, olhando para a estrutura de Lewis, ela vai ter um oxigênio ligado a 2 hidrogênios, através de ligações simples, e o oxigênio ainda vai permanecer com 2 pares de elétrons isolados. Então, a gente mantém a ideia de 4 pares de elétrons ao redor do átomo central. Então, vamos olhar a molécula aqui. Então, observe. Novamente, a geometria dos pares de elétrons vai seguir a mesma ideia de repulsão que acontece lá no CH4. Então, a geometria desse par de elétrons vai ser tetraédrica. Mas e agora a geometria da molécula de água? Vamos tirar esses pares de elétrons aqui e olhar só para a molécula em si. Observa que já é parecido com uma molécula que a gente viu. Lembram da molécula de SO2? Vamos dar uma olhada nela aqui, ó. Molécula de SO2. Se vocês forem olhar, o nome dessa geometria era uma geometria angular com um ângulo de 120 graus, porque ela é derivada de uma estrutura trigonal planar, ok? Então, voltando ali para a água, vamos pensar em qual vai ser essa geometria da molécula. Ela é bem similar, só que observe esse ângulo, 109,5 graus. Isso por quê? Porque é derivada de uma estrutura tetraédrica e não mais de uma trigonal planar, como é o caso do SO2. Mas o nome da geometria é a mesma, é a geometria angular, porque forma um ângulo entre as ligações. Então, a gente consegue diferenciar uma da outra pelo ângulo que se forma. E aí a gente sabe que é porque derivam de estruturas de pares de elétrons diferentes, porque aqui a gente tem uma geometria com os pares que é tetraédrica, porque são um total de 4 pares ao redor do átomo central. Lá no SO2 são apenas 3 pares. E se a gente observar o ângulo do modelo, 109,5, como é que vai ficar o ângulo real dessa molécula? Mantém 109,5 maior que 109,5 menor que 109,5. Bom, a gente segue a mesma ideia lá do NH3. Pares isolados entre si, maior repulsão. Par isolado, par ligado, repulsão intermediária. A menor repulsão é entre pares ligados. Então, a tendência é que o ângulo dos pares ligados seja menor, porque a repulsão é menor. Então, vamos ver como é que é o ângulo real dessa molécula. Observa, 104,5 graus. É menor ainda do que o ângulo que a gente observa na molécula de NH3, porque nesse caso, a gente tem 2 pares isolados. E a gente, além de ter a repulsão par isolado, par ligado, a gente tem a repulsão entre os pares isolados, que é a maior de todas. E aí a gente fecha ainda mais esse ângulo de ligação, ok?
Então, agora a gente já viu as geometrias derivadas da geometria tetraédrica e a gente vai partir para a geometria bipirâmide trigonal. Então, a gente já tinha visto anteriormente na aula a respeito dela. Observa que agora a gente vai pegar a molécula de PCl5, mas em termos de estrutura de Lewis é uma molécula equivalente à molécula de PF5. Então, o fósforo está ligado através de ligações simples com os 5 cloros, expandindo a camada de valência. E os cloros têm ainda 3 pares isolados, mas para a gente importa o átomo central. O átomo central não tem par isolado, apenas pares ligados, um total de 5 pares. Então, novamente, ele está inscrito dentro de uma bipirâmide trigonal. Se a gente analisar essa molécula desse ângulo, a gente observa que a base dela é um triângulo, equivalente a trigonal planar. E perpendicular ao plano desse triângulo, a gente tem uma ligação para cima e uma ligação para baixo, formando então 90 graus aqui com esse plano. Então, analisando rapidinho os ângulos dessa molécula. Se a gente analisa desse ponto de vista, a gente observa os ângulos de 120 graus derivado lá da trigonal planar. Observa que a gente tem um círculo, 360 graus, dividido em 3 partes iguais, então 120 graus cada uma delas. Girando essa molécula, a gente observa que em relação ao plano do triângulo, a gente tem as ligações formando 90 graus. E ainda, se a gente for considerar as ligações opostas, aqui a gente tem 180 graus, é só somar esses dois ângulos, ok? Então, numa linha reta, a gente tem essas ligações opostas. Nesse caso aqui, a gente tem a geometria dos pares de elétrons como bipiramidal trigonal, a gente chama de bipirâmide trigonal, os dois nomes são aceitos. E a geometria molecular, ela tem que ser igual, porque não tem par isolado. Então, a geometria da molécula é exatamente a geometria dos pares de elétrons. Então, também bipirâmide trigonal. Agora, a gente vai partir para a molécula de SF4. Se a gente fizer a geometria, a estrutura de Lewis dessa molécula, a gente vai observar que ela forma 4 ligações com o flúor, tendo expansão da camada de valência do enxofre, mas sobra um parzinho isolado aí no enxofre, que é o átomo central. Então, vamos observar como é que vai ficar a distribuição espacial desses pares de elétrons. Então, são 4 pares ligados, mais um par isolado. Qual seria a geometria dos pares de elétrons nesse caso? Já que a gente tem um total de 5 pares de elétrons. Então, observem que a geometria de elétrons vai ser equivalente ao PCl5, uma bipirâmide trigonal. Então, novamente, se a gente olhar os ângulos, a gente vai observar os ângulos de 120 graus na base e 90 graus aqui ao longo desse eixo, ok? Agora, por que esse par de elétrons vai ocupar essa posição e não uma posição aqui em cima, por exemplo? A gente tem que levar em consideração aquele ponto de quem é que leva a repulsão maior. Então, a gente tem a máxima de que a maior repulsão é entre pares isolados, depois par isolado, par ligado e, por último, par ligado. Então, no caso, o par de elétrons isolados, ele vai ocupar a posição onde ele vai estar o mais distante possível das ligações formadas, para gerar uma menor repulsão. Nesse caso, se ele ocupasse essa posição aqui de cima, a gente ia observar que ele ia formar 90 graus com 3 ligações. Já, se ele fica nessa posição onde ele está agora, ele vai formar 90 graus apenas com 2 ligações, que seria essa aqui e essa aqui. Com as outras 2 ligações, ele vai formar um ângulo de 120 graus. Então, 120 graus aqui, aqui e nesse ângulo aqui também. Então, essa é a posição onde vai gerar a menor repulsão possível, ok? Então, agora vamos analisar essa molécula
nos seus ângulos reais. Então, lembrando que o par isolado ele vai levar uma maior repulsão e a gente observa que aqueles ângulos de 120 e 90 graus, eles vão acabar sendo inferiores a isso. Inclusive, olha como esse ângulo de 120 graus reduz bastante pela repulsão desse elétron. Ele passa a ser 101,6 graus. Então, significa que esse ângulo formado aqui entre o par isolado e esse par ligado é maior do que 120 graus, ok? Então, agora vamos analisar essa molécula sem o par de elétrons isolado. Então, observa a molécula e vamos pensar qual é a geometria molecular. Nesse caso, o nome que se dá para essa geometria é a geometria gangorra. Observem como de fato ela parece uma gangorra. Aqui a gente teria a base dessa gangorra e aqui a gente tem as duas tábuas, onde a gente consegue movimentar essa gangorra. Então, por isso, o nome gangorra para essa geometria. Vamos agora para a molécula de ClF3. Então, desenhando a estrutura de Lewis dela, a gente observa que tem a formação de 3 ligações simples cloro-flúor e sobram 2 pares isolados no cloro. Então, a gente ainda tem 5 pares ao redor do átomo central e, portanto, a gente vai continuar tendo uma geometria de pares de elétrons bipirâmide trigonal. Então, agora vamos partir para a molécula e ver como é que fica distribuído esses pares de elétrons, onde é que ficam os pares isolados. Então, observa que os pares isolados eles vão ocupar as posições do triângulo da base. Isso novamente, porque aqui é a posição onde os elétrons vão estar a 120 graus e vão formar os maiores ângulos com as ligações químicas. Então, vão formar 120 graus com essa ligação e 90 graus com as duas ligações aqui. Essa é a melhor posição dos pares de elétrons para levar a menor repulsão dentro da estrutura. Então, vamos observar os ângulos. Dentro da molécula, a gente não tem mais o ângulo de 120 graus, porque agora, aonde a gente tinha um ângulo de 120 graus é onde estão os elétrons posicionados. Então, a gente só tem, na molécula seguindo o modelo, ângulos de 90 graus. E, novamente, no modelo real, esses ângulos vão ser um pouquinho menores do que 90 graus. E a geometria da molécula, se a gente tirar os pares isolados, observa o que lembra. Vamos tentar deixar numa posição que seja mais clara. Olha aqui. A geometria molecular, ela vai receber o nome de forma de T. Então, observa que ela realmente parece uma letra T. Então, agora é com vocês. Analisem a geometria base octaédrica. Olhem as moléculas SF6, BRF5 e xenônio F4. Quais as geometrias dessas moléculas? Quais as posições ocupadas pelos pares isolados e quais os ângulos de ligações existentes? Observem através do simulador do PET Colorado, que tem o link já nos slides anteriores. Com ela, vocês vão poder analisar todas essas características das geometrias dessas 3 moléculas que eu cito. Então, isso fica como tarefa para que a gente possa discutir as geometrias geradas pela geometria base octaédrica no momento síncrono.